para terminar hoje, não sei. Não foi na 23? 23, foi na 23, eu acho. Paramos no 23? É, Foi foi na 23, porque na 24 eu não tenho nada marcado. É A 23 tardia não tem para nada falar marcado. no dia boca fechada. Ah, tá. Eu pensei que era lá. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por essa noite, ó Pai, por mais essa oportunidade de estar na tua presença. Ó Deus, sabemos que tu tem uma porção nessa noite, que cada um de nós, ó Pai, Deus, toda essa semente, ó Pai, guardar no nosso coração. Eu sei que o Senhor está instruindo a tua igreja, Deus, está dando entendimento, Senhor, a cada um de nós, ó Pai, porque eu sei que tu tem grandes coisas, ó Pai. Deus, eu sei que esse treinamento, Deus, esse tema, Senhor, ó Deus, é um princípio, Senhor, ó Deus, que nós precisamos, ó Pai, ter entendimento. Nós te agradecemos por essa noite, por tudo aquilo que tu vai fazer nesse lugar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém? A 4, né? É tardia para falar, mantenha a boca fechada. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tardio para falar, e tardio para se irar. Amém? Tiago 1,19. Esse versículo é muito, né, a gente, no dia a dia, né, temos que verdadeiramente, né, como se diz, ter ele, né, no nosso coração, né? Porque quando nós falamos coisas que a gente não pensa, né, e quando nós lançamos a palavra, né, não tem como voltar atrás, entendeu? Então é um pensamento muito sábio, né, em Tiago 1,19, que nós temos verdadeiramente, antes de falar alguma coisa, nós somos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? Há pessoas que têm prazer no erro do outro, especialmente se for um líder, porém não podemos nos precipitar a julgar. Só Deus tem autoridade de fazer. Mateus 7, de 1 a 5. O melhor a fazer é orar e abster de dar opiniões sobre, porque não temos autoridade para julgar o nosso irmão. Amém? Então, né, a nossa ação é orar mesmo. Amém? Torna-se sensível à rebelião e à iniquidade, pois sabe o quanto a rebelião contamina. Amém? Acho que eu falei alguma coisa sobre isso. Uma pessoa submissa ao Senhor sabe o quanto a rebelião e a iniquidade são terríveis abominações a Deus, além de conhecer o quanto contamina as pessoas e ambientes. Por isso, quem verdadeiramente é submisso foge das duas coisas. Amém? Né? E sempre estamos prontos a ouvir, né? E tardio em falar e tardio em irar. Amém? E também, né, a rebelião é, como a gente aprendeu, rebelião é como feitiçaria. Amém? Então nós temos que estar longe dessas duas coisas. E a rebelião é uma coisa que verdadeiramente, né, contamina o ambiente, né? Se, por exemplo, acontecer num local como esse, na igreja, né, parece que não, mas como são coisas espirituais, quando há uma rebelião, né, as pessoas sentem, né, sente uma tristeza, sente algo, né, porque ela contamina, como nós aprendemos aqui. Eles estavam todos no deserto. Os levitas se levantaram contra Moisés e Arão. E Deus abriu o chão e eles morreram. Você vê que naquela morte ali, né, foram os líderes que morreram. Então você vê que depois a liderança que estava com Moisés era depois no outro dia.
Aquilo lá contaminou o coração deles, mesmo vendo, né, Coré e todos ali morreram gritando mesmo. Abriu o chão e eles morreram. Foram para o inferno, a palavra diz. Eles poderiam ter temor de Deus, falar, não, né, vamos ser submissos a Moisés. Mas o que aconteceu? 75 mil pessoas foram contra Moisés. Aí no dia seguinte ainda foram contra ele. Então você vê como que contamina, né? Essa, como se diz, a rebeldia. Amém? E aí morreram 75 mil pessoas com a praga que o Senhor mandou para eles. Amém? Então é terrível. Quinto, eu já falei, né? Sexto, consegue levar os outros à submissão. Jesus falava com autoridade, não como os escribas e fariseus, porque ele vivia o que pregava. Conhecemos a submissão de alguém pelas pessoas que andam com ele, por seus discípulos. João disse que se alguém diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, está mentindo, né? É verdade, porque se a gente não vê Deus e fala que ama, né? E a gente vê as pessoas do lado e não consegue amá-las, então verdadeiramente, né, nós não estamos vivendo verdadeiramente isso, amém? Estamos mentindo, como em João 1 João 4, 20, amém? Da mesma maneira, se alguém diz que se submete a Deus e não submete à autoridade delegada, também está mentindo, né? Da mesma forma. Vencedor é aquele que aprendeu a ser submisso, porque entendeu que a autoridade procede do trono de Deus. Amém? Desobediente, porém submisso. Há uma situação muito interessante que muitos pensam não ser bíblica. É possível ser desobediente, porém submisso. Isso não significa que podemos ser rebeldes. Contudo, é preciso enfatizar que na palavra de Deus a submissão é absoluta, mas a obediência sempre é relativa, se a autoridade representativa estiver extrapolando os limites impostos por Deus. Então não se deve ser obedecida, né? Assim podemos dizer que um pai que proíbe o filho de ir à igreja ou entregar a sua vida a Jesus não deve ser obedecido, nem tampouco o marido que proíbe a esposa. Naturalmente isso não deve ser resolvido com desafio, discussões ou gritarias, mas com sabedoria, fazendo a vontade de Deus. Importa primeiro obedecer a Deus, depois aos homens. Alguns exemplos bíblicos nos mostram isso claramente. Eu conheci uma pessoa que orava, tal de Maria, sabe? E é um caso até, eu estou trazendo até essa ilustração porque agora que eu lembrei. E ela era de oração, eu fui na casa dela, eu e a Vera fomos lá. Mas nós conhecemos já, né, com as situações já tranquilas ainda na igreja. Mas ela, com o tempo, o seu marido proibiu ela de ir. Ela ia na igreja, né, e ele proibiu. Daí ela, né, falou, não, mas eu tenho essa fé, eu preciso ir tudo. Então ela apanhou muito dele, por querer ir, né. Então o que aconteceu com ele? Ela continuou orando na sua casa, né, porque ele não deixava, ele fechava a porta, e quando ela falava que ia, ele batia nela, tudo. Então, como a mulher, realmente ele era um homem bem forte, então ele impedia mesmo, ela não podia ir, trancava a porta, batia, e brigava, aquela discussão toda. Então, para ela não discutir, ela orava, senhor, eu não posso ir, então não estou indo. Então o que aconteceu com ele? Deu um problema no pé dele, arrancaram o pé. Daí deu um problema nas pernas, arrancaram as pernas. Entendeu? Aí deu um problema na perna superior, arrancado, só ficou o tronco. Aí, mesmo assim, ele impedia ela de ir.
batia nela. Aí deu um problema nele, a mão dele ficou torta, sabe? Assim, sem movimentar. Precisando de dar comida na boca dele, tudo, né? E daí, sem ele poder deixar, daí ela, né, começou a conversar com ele e tudo. Mesmo assim, ele era de coração duro ainda, não queria deixá-la aí, né? Mas aí, quando ele perdeu todo o movimento da mão, tudo, né? E começou a falar, não conseguia falar também, aí ela começou a ir na igreja, entendeu? Foi aí que eu conheci ela nessa época, né? Que ele estava praticamente na cama, sem se movimentar todo, sem poder falar, né? Então, é uma triste história, né? Porque não poderia terminar dessa forma, né? Entendeu? Porque realmente o Senhor é o nosso advogado e juiz. A gente jamais, né, quer que uma pessoa sofra desse jeito, entendeu? Mas ela apanhou muito, né? Então sofreu muito também, né? Então, ela foi verdadeiramente submissa, né? Então nesse caso aqui que nós estamos aprendendo, né? Lógico, se houver uma discussão, né, então é complicado. Mas na realidade aqui, perante a Bíblia, né, né, você tem, né, realmente guardado na palavra. Amém? Cifra e Puá, nessas duas parteiras que desobedeceram a ordem de Faraó para matar as crianças, por isso foram recompensadas por Deus, né? Êxodo 15, 17, 21 e 22. Né? Faraó era a autoridade instituída por Deus, mas extrapolou o seu limite, contrariando, né, prontamente o propósito de Deus. Amém? Então, quando, né, ele deu uma ordem para as parteiras hebreias, que se nascesse homem, que matasse, né? E elas, temendo a Deus primeiramente, porque, né, então elas deixavam as crianças, os homens nascerem, porque a ordem de Faraó era isso, para matar, né, as crianças. Por isso que a mãe de Moisés escondeu Moisés por 3 meses. Mas acho que fazendo barulho, e os guardas, né, revistando todas as casas, indo em todas as casas, foi daí que, né, que a mãe mandou que colocasse no vime, né, e batumasse ele, colocasse no rio, e Miriam foi vendo onde iria, né, o Moisés. E é tão interessante, né, as coisas de Deus, porque a casa que estava perseguindo, que era de Faraó, foi justamente a casa que acolheu, né? Porque a irmã de Faraó, né, recebeu aquela criança e ela precisava de alguém para amamentar. E no fim, a Miriam falou, não, minha mãe pode amamentar. E no fim, né, ela liberou e voltou para ela mesma. Né? Ela ganhou ainda para poder amamentar Moisés. Né? Estou vendo os cuidados de Deus, amém? Então aí, em Cifra e Puá, aquelas parteiras, né, elas desobedeceram, né, porque realmente elas temiam a Deus, amém? Raabe, a prostituta. Raabe cometeu alta traição contra o seu país, ao esconder os espias, protegendo-os, mas por tudo isso, ela foi honrada por Deus, entrou na genealogia do próprio Messias, em Hebreus 11, 13, né? Onde diz, né, ela entra nos heróis da fé, né, na realidade, ali em Hebreus 11, né? Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Amém?
aqui no 31 diz assim: pela fé Raabe, a meretriz, a prostituta, não pereceu com os desobedientes, tendo escolhido em paz os espias. Então ela escondeu os espias, né? E ela entrou no rol, né, dos hebreus, amém? Porque ela desobedeceu, né, o seu país, mas obedeceu a Deus. 3, página 24. Samuel, no 3, Samuel. Saul ainda era rei, mas Samuel foi enviado por Deus para ungir o outro rei em seu lugar. Primeiro a Samuel 16, 1, 2. Tal atitude poderia ser vista por Saul como um crime contra o rei e custaria a morte do profeta. Porém o próprio Deus deu a Samuel uma solução, para que Saul não soubesse. Deveria lhe dizer apenas que iria sacrificar um novilho ao Senhor na casa de Jessé. Amém? Então essa desobediência, né, sobre Saul, Deus deu essa estratégia. Amém? Jonatas, Saul ordenou a Jonatas que matasse Davi, sabendo que os filhos devem obedecer aos seus pais, mas Jonatas não obedeceu a Saul. 1 Samuel 19. Amém? Os 3 jovens hebreus, os 3 jovens não obedeceram a ordem de adorar a imagem de ouro levantada por Nabucodonosor. Antes preferiram honrar a Deus. Assim, sofreram a punição e foram lançados na fornalha ardente. Porém, Deus os livrou. Amém? Né? E o rei aceitou, né, aceitou o Senhor, amém? Como seu rei, seu Deus, amém? Os apóstolos, a ordem das autoridades era para que não se pregasse o Evangelho de Jesus. Aos que os apóstolos responderam: antes obedecer a Deus do que os homens, em Atos 5, 29. Se o coração é submisso, é possível honrar a liderança sem, contudo, obedecê-la sempre. Amém? Aqui nós vamos entrar, né, como discernir uma liderança adequada. Amém? Aqui é uma adequação da autoridade equilibrada. Amém? Há uma equação muito conhecida pelo meio evangélico, que nos ajuda a entender o equilíbrio que deve existir no exercício da autoridade. Então tudo que nós vamos aprender aqui, tudo tem que ter o equilíbrio. Amém? Né? Então esse exemplo, essa equação, né, se dá assim: posição igual a caráter, mais somado a dom, somado a chamado e somado a tempo. Invertendo esse somatório, podemos também concluir que posição, né, invertendo, amém? Posição menos caráter. Então, posição menos caráter, nós podemos ter dom, nós podemos ter chamado, nós podemos ter tempo. Mas sem caráter, se torna irresponsabilidade. Entende? Então, né, uma liderança sem o caráter, né, uma autoridade se torna irresponsável. Amém? Posição, dom, menos dom. Então, pode ter caráter, pode ter chamado, pode ter tempo, mas é ineficiente. Porque dom quer dizer habilidade. Se você não tem habilidade, né, para conduzir, então fica ineficiente, amém? Porque não tem o dom. Então nunca menospreze o dom de Deus, amém? Então se a gente não tem esse dom como, né, líderes, nós temos que buscar, amém? Posição, chamado. Então se nós temos caráter, se nós temos dom, habilidade e temos tempo, né? Igual ao que? Chamado igual a violência. Porque quando nós não temos o chamado, é porque Deus não nos colocou nessa posição. Entende? Por isso que
nós nos violentamos e violentamos as pessoas que nós cuidamos, né? Então, é igual à violência, amém? Porque é algo que Deus não te chamou e você está ali. E vai causar isso, né? Violência em si e violência nas pessoas. Posição, tempo. Aqui tempo quer dizer experiência, né? Maturidade, né? Vivência, amém? Então, se você tem caráter, se você tem dom, habilidade, né? Se você tem o chamado e não tem a experiência, né? O que acontece? Acontece o quê? Tempo igual a imaturidade soberba. Amém? A palavra de Deus diz assim, o neófito, que é a pessoa que não tem conhecimento, pode ensoberbecer. Amém? Uma posição de autoridade adequada, existem combinações desses 4 fatores. Amém? Que é caráter, dom, chamado e tempo. É isso que Deus deseja. Amém? Né? Não podemos ser igual Nadab e Abiú, né? Os filhos de Arão, que acenderam, né, o fogo estranho. Amém? Então, no 2, submissão. Nenhum homem pode exercer a autoridade de uma forma adequada, sem antes tenha ser submetido a ela. A submissão gera confusão e desequilíbrio. Por isso é preciso entender claramente o seu conceito. Já vimos o que é submissão. Agora veremos o que não é submissão. Entendeu? Submissão não é anulação. Não é se anular. Submissão não é um condicionamento emocional no qual a pessoa se anula com medo de ser rejeitada ou por ameaças e retaliação. Isso é mera subserviência. Amém? É o ato de servir voluntário. Quem entrou aí? O Adalto. O Adalto? Deixou o envelope aqui em cima. Amém? Então, o que a gente vê muito nas igrejas, amém? Tem pessoas que se anulam, talvez, né, por como se timidez, por talvez não quer talvez ser tido como rebelde, amém? Então, realmente se anulam, né? E isso também não é de Deus, amém? Então, tem medo, né, de ser retalhado, amém? Ou o líder achar que a pessoa está querendo se levantar contra ele. Então, a pessoa se anula, ela não dá realmente claramente o que ela pensa. Mas no coração dela, ela tem coisas para falar, mas ela prefere se anular, entendeu? Está indo para lá, tá bom, se está indo para cá, tá bom, assim, na questão de anulação, para ela é melhor não falar nada do que talvez causar um problema, entende? Mas também a submissão não é isso, entende? Eu acho que em tudo nós temos que entender as coisas, ter condições de, né, conversar com o líder, com alguém que lidera você, né? Tem que realmente colocar aquilo que está no seu coração e não se anular, amém? A submissão não é obediência cega. A submissão não inclui o direito de entender a situação, como já foi citado. Homem algum pode dizer obediência inquestionável, amém? Essa obediência inquestionável é somente a de Deus. Isso não significa que só obedecemos quando concordamos, mas que a renúncia deve ser sempre consistente. Amém? A renúncia deve ser sempre consistente. Amém? Então eu acho que, como nesse caso, né, você precisa, né, se você é liderado, ou se amanhã você vai se liderar, né, que você realmente
tenha um espaço para a pessoa ter o entendimento do que, né, está acontecendo. Amém? Mas também está dizendo aqui, só obedecemos quando concordamos, né? Então, na realidade, tem situações que nós precisamos obedecer, mesmo que talvez a gente tenha uma opinião contrária. Amém? Né? Porque, né, para que a renúncia deve ser sempre consciente. Amém? Então, tem casos que a gente às vezes tem que realmente concordar, que talvez seria a melhor maneira do líder, ou do pastor, ou de alguém, né, que decidiu fazer aquilo. Né? Mas eu sempre vejo que precisa sempre ter um diálogo, sabe? Um entendimento do por que está acontecendo. Amém? Então, a C, escravidão. A verdadeira submissão nunca é forçada ou imposta. Ela é respaldada na responsabilidade e voluntariedade. Nem mesmo Deus força a submissão, porque ela vem do coração. Amém? Então, não é, né, essa submissão não pode ser forçada, né, como escravo, né, entendeu? Vou dar um exemplo. Por exemplo, nada, né? Nem Deus quer que você seja, né, imposto algo para alguém, entende? Então, eu vou dar um exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu mesmo. Geralmente tem pessoas que não gostam de cebola, ou não gostam de algum ingrediente, alho, né? Algumas coisas assim. Então tinha uma família, né? E eu soube desse caso, que a mãe obrigou esse menino a comer. Ele não gostava de cebola, mas ela falou, não, mas é um alimento e todo mundo aqui em casa come, você não é diferente de todo mundo. Aí picou a cebola e fez ele comer. Né? Não sei se ele chorou também por causa da cebola ardida, né? Mas ele chorou. Mas ele falou, estou sendo obrigado a comer. Tudo bem, você estava forçando a comer, mas eu não gosto. Eu vou comer sempre, mas eu não gosto. Então, isso aí é do coração, entendeu? A gente não pode imprimir assim, não, tem que ser assim, tem que fazer desse jeito, entendeu? Então, isso é muito comum, né, nas igrejas, isso é comum, entendeu? Muito comum, então, né, que a gente verdadeiramente não tome esse caminho, né, de forçar as pessoas a fazer as coisas que não gostam. As pessoas até podem, na realidade, fazer o que você está mandando, mas não é do coração. Isso não vai ser nem bom para a pessoa e nem bom para o líder. Amém? Omissão. Motivos pelo medo. Muitos usam estratégia do silêncio e se calam para tudo. A omissão pode significar indiferença ao líder ou raiva reprimida, né? A submissão deve ser fruto de uma intenção consciente e voluntária, amém? Do liderado, de fazer a vontade de Deus, mediante a convicção do Espírito Santo, né? Mediante a convicção do Espírito Santo. Então, na realidade, você tem que fazer tudo na paz, amém? Né? E a missão, muitas vezes, é a motivação de medo. Muitos usam o silêncio, né, para realmente não querer causar problemas, não querer, talvez, né, ter problemas com o líder, ou se falar alguma coisa, né, ou pela autoridade do líder, a pessoa se prefere, né, ficar calada em todo o tempo, né, e as coisas estão acontecendo, e a pessoa como a minha sogra, por exemplo, eu dou esse exemplo dela, né? Minha sogra sorria, eu não sei, eu não consigo, mas ela sorria, ela atendia a pessoa bem, mas ela ficava, desde pequena, ela fala que tem esse problema, ela conseguia conviver com a pessoa com raiva, sabe? Né? Reprimia, conseguia falar bom dia, boa tarde, abraçar, beijar, eu não consigo.
Então, tem pessoas assim, que conseguem, assim, né? Você pensa, tudo bem, e a pessoa está querendo te esgoelar, matar, entendeu? Isso não é bom, né? Então, realmente, né, nós temos que realmente tirar isso, né, da nossa vida, se a gente tem, às vezes, uma situação como essa, né, colocar isso aí verdadeiramente, né, e mediante, né, você tem que sentir bem, sentir paz, né, para submeter alguém, amém? Então, né, nós, como estamos aprendendo a ser líder, né, vamos né, prestar atenção nas pessoas, às vezes, sabe? Às vezes, a pessoa muito calada, às vezes, talvez tenha esse problema, né? Por isso que a gente tem que, geralmente, estar sempre atento, né, a isso, né? Então, isso acontece e acontece muito na igreja, né? Maturidade. O exercício da autoridade é proporcional à maturidade do liderado, já que ela existe para protegê-lo, amém? Né? Isso pode ser percebido de forma mais clara quando compreendemos a relação da dependência, independência, interdependência entre pais e filhos. Amém? Dependência. Na infância somos totalmente dependentes. Os pais precisam cuidar da criança, portanto, exercer autoridade. Amém? Então, vamos supor, né, a gente nasceu, nossos pais, né, que cuidam da gente. Então, precisamos de mamar, precisamos trocar fralda, precisamos da atenção, né? Precisamos, né, de tomar banho, de tudo isso, entende? Né? E o mais interessante, por exemplo, eu sei que muitas pessoas hoje gostam de animais, mas se você vê, né, os animais, geralmente, dependendo, né, qual for o animal, ele em pouco tempo ele já consegue se né, como se diz, já se sobreviver, entendeu? Né? Talvez pássaros, né? Essas coisas assim, se já consegue. Mas o ser humano não, ele leva muito tempo, se a gente for ver, ele leva muito tempo, ele está sempre na dependência, entendeu? Então, quando eu aceitei Jesus, e tinha uma pessoa, que ela, inclusive era a telefonista da Texaco, e ela era da igreja. Então, ela, na realidade, eu era dependente dela, porque quando eu cheguei, ela orava por mim, ela conversava comigo, e eu era dependente, às vezes até ligava para ela, entendeu? Aí, eu preciso fazer isso aqui, entendeu? Então ficou naquela dependência. Quando você é um bebê, né, você fica na dependência e espiritualmente também é a mesma coisa. Quando você, então, quanto mais, né, quanto mais dependência, né, a pessoa tem que exercer maior autoridade, entende? Quando quando você é criança, você depende muito mais da autoridade, entende? Então, espiritualmente é a mesma coisa. Quando nós somos bebês, precisamos de mais autoridade. Então, quando, no B aqui, independência. Então, vamos trazer para o lado jovem, né? Na adolescência, quando a pessoa já tem 14, 15 anos, vamos supor, né? A pessoa, o que é? Né? Eu já sei, você vai explicar, já sei disso, eu já sei daquilo, porque já é independente, já está achando que já é adulto, entendeu? Não, isso aí eu já sei, né? Você vai orientar um filho nessa idade de adolescência, eu já sei de tudo. Você vai explicar, eu já sei. Vai falar, eu já sei, entendeu? Então, espiritualmente, quando chega essa idade, a pessoa, talvez ela não quer mais ser você. Ela quer, por exemplo, ela não quer a pregação como você prega, talvez ela queira algo mais diferente, ela quer produzir, ela quer estar todo vapor para mostrar que é independente, entendeu? Daí, na mesma relação espiritual, é a relação, né, da independência, amém? Isso também não é de Deus, né? Entendeu? A independência, amém? E a interdependência. Na maturidade somos interdependentes. Aqui a autoridade passa a ser exercida de uma forma bem branda,
pois ambos alcançaram o mesmo patamar. O adulto maduro sabe o que precisa, né, de cooperação mútua para continuar crescendo. Então, quando você já está adulto, você já trabalha, aí você já tem o seu dinheiro, aí você, a parte financeira, você não depende de ninguém, né? Na parte espiritual, você também já está mais ou menos consolidado, entendeu? Né? Porque a dependência é quando você aceitou Jesus, quando você batizou, aí você já entra, né, na parte independente, né? Então, até um tempo, essa moça foi realmente a pessoa que eu dependia dela. Eu não sabia nada, então eu dependia dela. Aí depois você vem na independência e você, né? É tão engraçado porque eu nasci num berço pentecostal e a minha mãe na fé tinha uma língua estranha, né? Uma língua para ela orar. Eu falei, eu só quero saber se é Deus mesmo, porque daí eu decorei já a língua dela, eu quero uma língua diferente. Você entra para essa casa de independência, você já também não quer mais nem a língua da pessoa que te criou, entendeu? Então é assim mesmo, é verdade. Então eu falei, não, eu quero uma língua diferente, para saber que é Deus mesmo que me deu, senão é a língua da minha mãe na fé. Então, é isso, entende? Então, quando você torna-se interdependente, né? Então, quando você é dependente, é você. Quando você se torna independente, você é eu. E quando nós passamos a interdependência, somos nós, entendeu? Então, na realidade, quando nós entramos nessa maturidade, nós precisamos, por exemplo, nós estamos aqui, né? Então, cada um de nós temos dons e potências, somos uma potência em Deus, entendeu? Mas nós precisamos estar juntos, porque, né, tem coisas que eu vou aprender com vocês e tem coisas que vocês vão aprender comigo. Então, é esse nós, né? Por exemplo, cada um de nós somos uma potência, mas quando nós estamos juntos, se tornamos algo muito mais poderoso, muito mais, entendeu? Então, a interdependência, né, depende de todos nós estarmos juntos, unidos, amém? Para, na maturidade, o alvo da autoridade não é produzir nem perpetuar dependência, mas a interdependência, onde todos trabalham em harmonia para cumprir o propósito para o qual foram criados, amém? Então, eu sempre trabalhei em empresas e os testes de empresa, quem sabe, sabe que talvez muitas pessoas repetiram assim, não passaram nos testes, talvez com capacidade, com dons e tudo, porque geralmente não sabem trabalhar em equipe, entendeu? Em tudo, todos, né, em vendas, em fábrica, né, em escolas onde aprendemos esse tal de estarmos todos juntos, todos nós, entende? Então nós precisamos, né, entender que em tudo nós precisamos ser uma equipe, entendeu? Trabalharmos juntos para alcançarmos, né, o alvo, né, da autoridade, amém? Quarto, espiritualmente. Algumas vezes, nossa submissão também demonstra a nossa espiritualidade. Estamos falando de submissão ainda. Quando espontaneamente decidimos seguir certos tipos de líderes que estão fora do padrão de Deus, mostramos a realidade no nosso coração. É bom até lermos em Jeremias 5:31. Vou ler de novo. Algumas vezes nossa submissão também demonstra a nossa espiritualidade. Quando espontaneamente decidimos seguir certos tipos de líderes que estão fora do padrão de Deus, mostramos a realidade do nosso coração. Quando não aceitamos os líderes ordenados por Deus, invariavelmente acabamos seguindo líderes libertinos e tolos,
a responsabilidade por esse erro é tanto do nosso líder quanto do liderado. Há dois princípios muito importantes a esse respeito. Está dizendo assim: os profetas profetizaram falsamente, e os sacerdotes dominam por intermédio deles, e o meu povo assim o deseja. Para que fareis o fim disso? Para que fareis no fim disso? Quando o povo de Israel estava no tempo de Juízes, o que aconteceu? Havia uma bagunça, né? Não havia um líder, não havia, né? Então, foi um momento muito crítico, amém? Então, muitas vezes, às vezes as pessoas escolhem, entendeu? Não, eu me identifiquei com fulano, me identifiquei com ciclano, deve votar talvez na cobertura de fulano ou de ciclano, isso aqui, entende? Então, geralmente, quando a gente, né, como está falando aqui em Jeremias, amém? Então, quando nós escolhemos, né, quando nós não aceitamos líderes ordenados por Deus, nós, né, realmente acabamos como, né, Jeremias está dizendo, amém? Né, pessoas, né, líderes, líder libertino e todos. A responsabilidade por esse erro é tanto do líder quanto do liberado. Há dois princípios muito importantes a respeito. Uma igreja ou nação levanta ou cai com a sua liderança. Isso é importante. A liderança que seguimos determina o que somos. O povo pode sofrer consequências dos pecados e erros do seu líder, como aconteceu com Davi, cujo pecado fez sofrer todo o povo, em 1 Crônicas 21, 1 a 8. O que aconteceu? Deus não mandou Davi fazer o censo, né, para contar o povo. O povo não tinha culpa, mas ele achou que deveria fazer, entendeu? E quem pagou isso, entendeu? Foi o povo, porque morreram 70 mil pessoas pelo erro de um líder. Deus não falou para ele fazer o censo, mas ele ficou vivinho. Quem morreu foi os seus seguidores. Entretanto, o inverso também acontece por causa da fidelidade do líder. O povo pode ser abençoado. Amém? É o que vemos na vida de Moisés, quando por a sua intenção todos foram salvos, né? Em 30 a 35, né? Moisés intercedeu sobre o povo e todos foram salvos. Amém? Assim precisamos ter um cuidado com a maneira como lideramos, pois ela determina como e quem serão nossos liderados. Amém? Bem, o crescimento espiritual é limitado pela liderança. O líder é o limite do povo. Se estamos debaixo de uma liderança pobre em Deus, temos pouca chance de crescimento. A maioria das pessoas não irá além do nível do seu líder. Para que a igreja possa crescer, os líderes precisam crescer antes. Se a igreja precisa mudar, eles têm que mudar primeiro. Amém? Então, se nós como líderes, né, nós precisamos mudar, amém? Se nós queremos verdadeiramente estar liderando as pessoas, nós temos que acrescentar a cada dia, amém? Porque é um povo que está sob a nossa responsabilidade. A liderança adequada é aquela que mais assemelha a Jesus, amém? Então, se você for escolher um líder, escolha realmente uma pessoa que se assemelhe com Jesus. Devemos, então, tê-lo como modelo, escolher líderes que também o façam, porque aquilo que somos e fazemos é uma grande medida, determinando por os nossos líderes a sua liderança. Como distinguir líderes consagrados? Quem exerce liderança deve compreender o que é autoridade espiritual e temer a posição que ocupa. Seguem abaixo alguns critérios para reconhecer o líder consagrado. Buscam responsabilidade. Líderes corrompidos buscam autoridade. Timóteo é o exemplo de um líder consagrado.
que buscava os interesses do rebanho e não seus próprios. Seu encargo era responsabilidade, e não pela posição ou título. Mas Paulo fala que todos os outros buscavam os seus próprios interesses, e não o de Cristo. Vamos ler em Filipenses 2, 19 e 20. E olha que Paulo andava, tinha muita gente, nessa época seguia Paulo. Tinha muita gente. Mas ele falou que todos, seguiam por interesse. Amém? É que eu não li aqueles versículos, depois vocês puderem ler, os versículos que a gente não leu. Ora, espero no Senhor Jesus enviar-vos em breve Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo as vossas notícias, porque nenhum outro tenho de igual sentimento, que sinceramente cuido do bem-estar. Amém? Então não havia, outra pessoa. Só havia realmente Timóteo, que era um líder consagrado. E olha que havia muita gente com ele. Agora, João, em 3 João, lá no final da Bíblia, é 9 e 10, escreveu alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Porque eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isso, ele não somente deixa receber os irmãos, mas aos que querem receber, ele proíbe de fazer e ainda exclui da igreja. Esse versículo é tão interessante, porque João era o último dos apóstolos. Eu acho muita loucura, esse Diótrefes. Amém? Porque quem não queria, um homem que andou com Jesus, um homem que tinha um conhecimento, um homem que tinha uma intimidade com o Senhor. Então o que eu vejo aqui é um líder que esse irmão aí, ele não deixava ninguém, não queria receber nem João, não queria nem saber de João, não queria saber nem das pessoas que João enviava. Entende? Então a gente vê, que é uma pessoa que falava mal, não falava direto, mas você não acha que João já está velho? Você acha que será que João ainda é um João de Deus? Entendeu? Nunca falava direto mal, mas fazia perguntas assim, o que você acha de João? Entende? Então era faccioso, entende? E isso é muito comum no nosso meio, As pessoas já não falam direto, mas você não acha? Ah, não sei não, acho que já não tem mais a unção, acho que já não tem mais a revelação, entendeu? E se alguém for confrontá-los, vai falar assim, não, eu? Jamais, você acha que eu vou falar mal de João, um homem que andou com Jesus, é o último dos discípulos, que é isso, entende? Então ele fez o quê? Então ele instigava as pessoas, entendeu? Então, o que a gente vê aqui, é que aqui no final, aí, como vemos, logo em seguida, João não estimula os irmãos a seguirem um líder mau, no 11. Mas Demétrio, normalmente, aquele que buscam a autoridade e a posição, tratam o rebanho
com dureza e tentam dominar as pessoas. Amém? Então aqui João está falando, não busca mais Diótrefes, né? Busca Demétrio, porque verdadeiramente ele é um homem, né, consagrado ao Senhor. Mas Diótrefes é um homem corrompido, amém? Né? Um homem que está falando muito mal, não aceita ninguém da igreja, amém? Então aqui, como distinguir os líderes, amém? Né? Diótrefes, só Jesus mesmo, amém? E aí ele fala de Demétrio. Segundo, alimenta o rebanho, líderes corrompidos as tosquiam, amém? Jeremias 3:15. Ah, já foi? Eu vos darei pastores segundo ao meu coração, aos quais vos apacentarão com ciência e com inteligência. Um pastor segundo o coração de Deus se preocupará, acima de tudo, em alimentar o rebanho do Senhor. O rebanho não existe para servir os líderes, amém? Ou para satisfazer o seu próprio propósito e necessidades. Mas para o líder consagrado, o que interessa é a ovelha. Para o corrompido, as vantagens que ele lhe trará. O nosso interesse principal é o dinheiro, somos rejeitados por Deus como pastores. E um grande privilégio poder renunciar a algo vantajoso para servir a Deus. Amém? Então, né, aí tem dois, né? Distinguir os consagrados. Então, quem verdadeiramente é consagrado alimenta as ovelhas. E quem, né, é o corrompido é que tosquiam, né? Tiram a lã da ovelha. Né? Vamos terminar. Né? Já é 9h30, né? Não vai dar para terminar, tá? Então a gente termina a semana que vem. E depois a gente faz essa prova aí, tá bom? O Chico já se recolheu, até que estava voltando pijama. Essa hora eu já estou. Então ora isso, eu vou orar para certeza. Tentei correr, mas não dá, tem que terminar. Senhor, obrigado por mais essa reunião. Sim, Jesus. Que nos trouxe mais um esclarecimento, Sim, mais papai. um entendimento da sua palavra, Senhor, para que possamos caminhar diante de Ti, segundo os Teus mandamentos, segundo as Tuas leis. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por estar conosco mais uma vez. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, Jesus.